Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live aqui para falar sobre o nosso treinamento de IA para contadores aqui da KPMG. Eu, eu sou Paulo Souza, faço parte do time da KPMG, KBS, né? KPMG Business School. Atuo como gerente de treinamentos aqui dos projetos internos, né? Dos treinamentos internos, mas alguns externos também, como vai ser o caso aqui para o IA para contadores. Então, eu vou ter contato com alguns clientes aqui. Talvez alguns de vocês até me conheçam, porque eu também faço parte do time que atua no Accounting Journey, que é um outro treinamento que a gente faz aqui também para nossos contadores. A gente vai até falar um pouquinho do Accounting Journey em breve com vocês. Eu estou passando um frio bem pesado aqui. Eu sou de São José dos Campos, estou falando diretamente daqui de São José dos Campos. Atualmente, agora, acho que está 16 graus aqui, muito frio. É uma tarde serenando. Não sei onde vocês estão aí. Até peço para vocês também colocarem aqui no chat, né, a cidade que vocês estão falando, se tá mais frio que São José dos Campos ou tá um pouco mais de calor. Falei com algumas pessoas agora de tarde aqui que são de São Paulo, tava mais frio. Falei com uma pessoa também de BH aqui, ela aparece daqui a pouco, tava um pouco mais calor do que tá aqui. Então, acho que o Brasil aqui tem as suas diversidades, né? E acaba que pelo menos a gente que tá aqui perto do litoral paulista aqui tá bem frio, né? Desde ontem, desde o jogo do Brasil lá que a gente ganhou, mas já tava bem frio. Tô vendo que algumas pessoas estão falando aqui também, ó, São Paulo 13 graus, Curitiba 12 graus. Alguma outra parte de São Paulo tá 14, Londrina tá similar, Curitiba. Pensei que Londrina e Curitiba tá até mais frio, hein? Nem tá tanto, tá até que parelho aqui com a gente. Indaiatuba tá 16 graus, Bauru tá 15. Temos pessoas de Biporã, lá do Paraná, Mirassol, aqui também no interior de São Paulo, 14 graus, Piracicaba 16. Bom, temos bastante pessoas do interior de São Paulo aqui, também da capital, mas temos pessoas do Paraná, já está congelando ali. A Ana Fernanda mandou aqui para a gente um emoji. Santo André também está congelando. Rio de Janeiro, o Caio já falou aqui, faz uma inveja com a gente, né, Caio? 21 graus, quase nevando, que sacanagem. Mas que legal, gente. Estou vendo bastante gente aqui. Suma maioria entendi que está passando um pouquinho de frio. Se vocês gostam ou não, daí talvez seja um pouco mais de vocês. Assumo que eu sou uma pessoa do calor. Então, eu preferiria talvez estar no 21 graus ali do Rio de Janeiro, né? Talvez para o Rio de Janeiro seja um pouco frio, esses 21 graus. Mas para mim seria fantástico estar com isso. Então, fico feliz que vocês estão utilizando o chat. Aproveitando, já deixo até uma dica. O chat aqui vai ser realmente nosso instrumento de comunicação, vamos dizer assim. Então, se vocês tiverem algum tipo de problema técnico, quiserem falar com a gente, tirarem dúvidas, se porventura meu som, minha imagem não estiver tão boa, pode mencionar aqui que a gente vai estar atento com vocês. Nosso time da KBS está atento aqui no chat para responder suas perguntas aqui, até tirarem dúvidas sobre o treinamento, outras coisas, né, relacionadas aqui ao nosso mundo da KBS, da KPMG Business School. Então, fiquem à vontade para utilizar o chat aqui. Eu agradeço muito a participação de todos vocês que trouxeram o frio de vocês aí junto com a gente, tá bom? Pessoal, eu vou explicar um pouquinho da onde surgiu o nosso treinamento IA para contadores, né? Essa aqui está sendo a segunda live que a gente apresenta, né? Faz aqui para explicar um pouco desse treinamento. A primeira aconteceu em maio, né? Que a gente já fez aqui, mas a gente percebeu que seria essencial fazer uma segunda live, né? Algumas pessoas não puderam participar. O IA para contadores, ele surge do projeto que eu falei, né? O Accounting Journey, que é um outro, né, treinamento grande, vasto aqui que a gente faz, que vão ter 6 temáticas, né, focadas para entregar para vocês, né, as atualizações contábeis realmente do mundo de contabilidade, do seu dia a dia como contador aí. E além disso, ele ainda também entrega para você os 40 pontos do CRC. Eu sei que é muito importante, né, no nosso dia a dia aqui no ano, a gente ter esses 40 pontos. O Account Journey ele vai te entregar esse combo, ele vai te entregar as novidades, o seu conhecimento e também a pontuação do CRC. E a nossa primeira temática, né, são 6 durante o ano, nossa primeira temática de 2026 foi a temática de IA, automação e transformação que vocês estão vendo aí na tela. Nesse dia, lá em abril, a gente falou sobre como que a IA realmente vem transformando e potencializando, né, o mundo do contador nos processos contábeis, desde o lançamento até o fechamento. Então a gente foi passando cada um dos processos, trazendo cases, trazendo histórias, situações ali às vezes atípicas, né, mas para a gente realmente debater, né, no nosso encontro. Então a gente foi falando um pouco disso ali, e a gente percebeu que bom que tivemos um ótimo sucesso ali desse primeiro encontro que a gente fez em abril, que as pessoas estavam atentas, estavam querendo saber um pouco mais, e por conta disso a gente acaba pegando então essa primeira temática que deu certo e a gente traz para um novo produto, uma nova entrega ali, num formato presencial dessa vez, né? O nosso Account Journey tem 6 encontros, 5 deles são 100% virtual, tem um sexto ali que ele é híbrido, eu vou contar já já toda a jornada, mas então a gente pega esse primeiro encontro do Account Journey, que foi virtual ali de 8 horas, e a gente agora vai entregar em 2 turmas, uma no São Paulo e outra no Rio de Janeiro,
num formato de 16 horas presenciais para vocês. Então, se você é aluno do Account Journey e está ouvindo a gente eu falar aqui agora, já te deixo claro aqui que o conteúdo base, o conteúdo central ali do nossa entrega aqui do IA para contadores, ele vai ser similar ao que a gente entregou no Account Journey. Só que a diferença é que a gente vai ter um tempo a mais, né? Em vez de um dia, vão ser 2 dias ali. Então a gente vai conseguir levar mais cases, mais histórias ali para vocês debaterem. Fora que também a gente vai conseguir entregar um dinamismo que o presencial permite a gente fazer, que o virtual tem mais dificuldades. Então vai ser uma expansão do que a gente entregou ali em abril para vocês, tá? Se você não é do Account Journey, pode ficar tranquilo que eu vou explicar para vocês como funciona, né? Então, como eu disse para vocês, o IA para contadores ele surge, né? Ele é um braço ali dentro do projeto Account Journey, né? Account Journey Insights ali. Então a gente está fazendo esse produto. E eu vou passar um vídeo para vocês de 1 minutinho para vocês entenderem ainda mais o que é o Account Journey, né? Como que foi essa primeira temática? Prometo que é um vídeo rápido, né? Até eu apareço ali rapidamente nesse vídeo ali, mas eu já te garanto que eu faço parte desse bastidor aí, mas as estrelas vão chegar já já. Vou dar play no vídeo. Se não estiver passando som, vocês me avisem, tá bom? Então pode mandar aqui no chat. Eu tô olhando o chat de vocês aqui. Então, se porventura não tiver o som, é só me avisar. Combinado? Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. A nossa responsabilidade corporativa é dar a oportunidade para todos aprenderem. E a contabilidade ela está para viver uma integração entre pessoas, sistemas e IA. Então a gente vai falar de casos de uso de AI, trazer uma visão de ferramentas de mercado, debater um pouco essa necessidade de mudança de mindset que a Camila introduziu. E aí a gente criou essa temática de IA, automação e transformação. E a gente está começando a sentir o peso dessa transformação, porque os números começam a aparecer. O que vai afetar o resto da economia? É muito importante você praticar isso que a gente está aprendendo aqui. Se esse tema faz diferença para vocês, com certeza está aqui no Accounting Journey. Bom, pessoal, o que vocês viram aí foi o vídeo, um teaser, né? Vamos dizer assim, da primeira temática. Eliton, você falou que tá sem vídeo. Eu senti que foi só você que talvez ficou sem um vídeo. A gente pode até mandar para você depois do vídeo ali. É um teaser, rapidinho, de 1 minuto. A gente manda especialmente para você, mas eu entendi que eu acho que os demais conseguiram assistir aqui, né? Acho que até o próprio Célio falou que tava o som tava ok. Então aqui, ó, até peço para ver, Verônica, depois entre em contato com o Eliton aqui, por favor, e manda o vídeo aqui para ele, que é um vídeo bem legal aqui, rapidinho, mas ele é bem legal para vocês entenderem como funciona, tá? O vídeo, na verdade, ele então é um resumo. No pouco eu estou mostrando aqui da primeira temática do Account Journey, então, IA, automação e transformação. Quem quiser ter acesso, né, ao conteúdo gravado aqui, conhecer um pouquinho mais desse projeto, manda mensagem aqui. No final, vou até deixar o QR Code para falar com a Verônica, nossa analista aqui focada, né, nas vendas aqui do Account Journey. Aqui tem alguns dos nossos, né, instrutores, né, o Caio, o Frank e a Camila aqui, que participaram, né, estavam até no vídeo ali, mas participaram dessa primeira temática. A gente já teve uma segunda temática do Account Journey que aconteceu 2 semanas atrás, aqui agora em junho, né? A gente teve a Fê Flores, a Thaís e o Sérgio Jesus, mais alguns outros instrutores falando sobre GRC, né? Como que o GRC ali, a governança, riscos e compliance impacta a vida de você, contador, aí na prática, né? No dia a dia. Esse conteúdo também já está disponível, né? A gravação dele já está disponível para quem quiser ter o contato ali. Fale com a Verônica vai poder instruir vocês a como ser a melhor forma possível. E a gente vai ter mais algumas temáticas durante o ano, né? São 6. Então a terceira temática já está no forno. Falei ontem com o Felipe aqui para a gente preparar um pouco desse conteúdo, como que vai ser alguns detalhes ali. Então vai acontecer no dia 20 de agosto, e a gente vai falar sobre a imersão contábil, né? Realmente as atualizações principais de contabilidade para vocês ficarem por dentro aí do mundo de contabilidade. O nosso quarto encontro aqui é o Imersão Tax e a gente vai falar sobre reforma tributária. Não tem como não falar esse ano, né? Reforma tributária é o hot topic, né? É o tópico quente aqui que a gente está tendo na atualidade. Então, nossa KBS aqui da KPMG, a gente tem um time vasto de especialistas muito focados na reforma tributária, ajudando diversos clientes. Eles vão trazer aqui para vocês os principais pontos para você de contabilidade, como que a reforma realmente vai impactar o seu dia a dia, tá? A quinta temática aqui vai ser o IFRS Summit, que a gente também vai trazer esse emaranhado nesse mundo das normas do IFRS para vocês aqui. Quais são as principais atualizações para você quase que fechar o ano
E aí, para mim, o queridinho, a temática mais legal aqui, a mais aguardada, é a sexta temática, porque ela é um encontro especial, ela é um encontro híbrido, né? Enquanto que os outros 5 encontros ali, eles são 100% virtuais, essa aqui permite a gente ter contato com vocês, nossos clientes ali, no auditório da KPMG Verbo Divino, aqui em São Paulo. Então a gente vai passar um dia com vocês, falando sobre, né, realmente as atualizações contábeis, mas vai ter uma interação muito maior aqui, né? A gente vai passar o dia mesmo, desde a manhã até o final da tarde ali, né, comer junto, um suco, um refri junto ali com vocês, a gente realmente vivenciar um pouco dessa experiência KPMG lá no nosso auditório. Então, eu super convido vocês aqui. Eu estava no ano passado presencialmente lá, foi maravilhoso. Eu acho que vocês também, se vocês viverem essa experiência, vocês vão amar. Vai ser uma das mais enriquecedoras da vida de vocês. Mas aqui agora tem que subir o nível da conversa. Aqui agora chegou o momento onde realmente eu vou trazer quem que é a estrela, né? As estrelas aqui para o palco, né? Nosso palco virtual, obviamente, mas para falar com vocês aqui sobre realmente o IA para contadores. O que a gente pode trazer para vocês, né? Lógico, uma forma pocket, né? A gente tem alguns minutos aqui para apresentar para vocês, mas o que seria esse conteúdo do IA para contadores? Em clima de Copa, eu acho que eu vou chamar aqui para vocês a pessoa que talvez seja um dos nossos jogadores mais assíduos, que mais tem jogos aqui pela camisa do Account Journey. Se a gente tivesse que realmente fazer uma seleção do Account Journey aqui, provavelmente ele seria titular, com grande chance de ser até o capitão aqui do nosso time. Então, com vocês aí, eu vou chamar com muito carinho, né, o nosso queridíssimo Caio de Castro, sócio de Finance Account. Caio, tudo bem com você? Opa, Paulo, obrigado pela introdução. Tô sim, tudo bem comigo. Tô feliz aqui de ser o atleta com mais número de jogos aqui. É muita raça, amor e paixão pro Cacau Team Journey, então conte comigo sempre. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje, animado para falar sobre AI. Ainda dei uma pitadinha agora de FRS 18 também no dia de hoje, então acho que vai ser bem legal. Maravilha, Caio. Bom, agora é contigo. Vou deixar você aí, a bola, realmente passo a bola para você. Estarei aqui ouvindo, né, e realmente à disposição como suporte se você precisar de qualquer coisa, tá? Mas aí agora é você e o pessoal que são quase 300 pessoas aqui junto com a gente, hein, Caio? Pô, mas eu não tô sozinho, né? Tô com a Andressa também. Cadê a Andressa? Ela tá por aí, Andressa? Quer se apresentar? Porque eu tenho minha caixa de bala, né? Tô aqui. É isso. Oi, gente. Prazer. Trabalho aqui com o Caio na KPMG, no Finance and Accounting. E estive presente também na Accounting Journey, fiz parte dessa jornada aí de inteligência artificial para contadores e estamos aqui para agregar um pouquinho mais conhecimento de vocês e ouvir de vocês também. Quais são as experiências? Maravilha, Engraçado, a Andrea pessoal. falou que eu Palco tô é de sem vocês, vídeo. viu? Estão me vendo, gente? Eu sou Caio, eu eu não que tô me te vejo. vendo, viu? Eu ia falar isso agora sim. Agora estamos. Calma Piscou. aí, eu tirei e vou voltar aqui agora. Calma aí, vamos lá. Opa, minutinho. Apareceu ou não apareceu? Sim, Agora, agora sim. Pô, não tem que faltar meu fundo aqui, ó. Meu fundo tá bonito, minha janela. Feita por AI também. Já é o primeiro caso de uso de AI aqui, fazer o fundo do Teams. Fica a primeira dica. Mas vamos lá, gente. Eu e a Andressa, a gente se reuniu nas últimas semanas para preparar essa segunda edição da nossa live de AI para contadores. E a gente pensando aqui potencialmente nos exercícios que vocês, na necessidade que vocês têm esse ano, a gente vai trazer bastante coisa associada à IFRS 18. Como é que a gente poderia usar a AI para ajudar na adoção da IFRS 18, tá? E aí a gente pede que vocês estejam aí prontos para, se for o caso, começar a trabalhar, né, e usar a ferramenta de AI que vocês têm homologada por aí. E para a gente começar, eu queria que vocês tentassem rodar esse prompt e mandassem para a gente aqui no chat, né, o resultado desse prompt. Então, eu vou dar um minutinho aqui para vocês decidirem aí como tirar aqui, se vai ser pelo celular, se vai copiar e colar de alguma forma no Copilot do seu Teams, enfim, como é que é a forma que vocês preferirem, tá? Aqui não tem nenhuma informação confidencial ainda, então fiquem à vontade aí para tentar usar a ferramenta de AI de preferência. Eu estou aqui curioso para saber qual que vai ser o resultado desse prompt. Vamos ver, vamos ver. Voltou o vídeo, André? Se puder confirmar se eu estou com vídeo ou sem vídeo, por favor, me avisa aí. Voltou o vídeo, tá certinho. Boa, boa. Vamos ver quem vai ser o primeiro aqui a responder o resultado desse prompt super complexo, com cálculo matemático aqui, ó. Até parece que estou voltando à minha época de colégio, que tinha função ali, esses x, esse y, esse z, sempre tirava meu sono aqui. Quem será o primeiro? Quem vai conseguir rodar esse prompt mais rápido?
O Silas respondeu pronto aqui, ó. Então temos uma primeira resposta. Obrigado, Silas. Rodrigo também pronto. Estamos ficando prontos já agora para começar então nossa live e entrar aqui. Boa. Acho que o pessoal está rodando aqui os prompts e falando pronto aqui no chat. Acho que já ficou claro que a pegadinha aqui, que esse prompt vai responder só pronto. E a ideia é de começar mostrando esse exemplo para vocês. E a Renata conseguiu um cálculo. Esse é um bom exemplo que a AI às vezes alucina, né? Então, ela ignorou a minha instrução de fazer o pronto aqui. E é normal, tá, gente? Muitas vezes acontece sim Faz parte. dela fazer esse tipo de resultado. Inclusive, eu tinha essa dinâmica inicial com outro prompt, que era para falar bom dia, e várias vezes ele reclamava: não vou dizer bom dia, porque isso aqui é um prompt injection, né? Aí, ó, a Giovanni respondeu o guide desse prompt injection. E aí parece que foi o Cloud, né? O Claudinho que eu chamo aqui, que não deixou rodar. De fato, nem sempre funciona, né? Então, mensagens importantes. Primeiro, a gente perceber que aqui o retorno seria pronto, o ser humano perceber isso no meio de vários dados emaranhados, gera uma complexidade. E a AI exatamente ajuda a gente a processar a informação de forma mais rápida. Mas ela não é perfeita e ela pode, de fato, gerar inúmeros resultados. Então, saber criticar o output, né, ter o ser humano criticando ali efetivamente é, se esse resultado ele está alinhado, também uma situação, é uma experiência importante. Eu vi que a Adriana comentou ali de colocar o prompt no chat. Adriana, eu faço propositalmente seu PPT, porque a gente pode muito bem tirar uma foto com o celular e o AI também roda. Então aqui fica uma dica, né? É bem possível fazer isso, e é por isso que propositalmente eu não coloco no chat, não está no celular. Acho que se tirar um print da tela também, também funciona. Mas não sei, Dê, se você quiser colocar o prompt no chat aí, se eu conseguir, também ajuda a Adriana a tentar, tá? Obrigado aí por avisar. Mas a gente deixa assim mesmo para a gente tentar ver quem vai conseguir se virar aqui para rodar o prompt, sendo bem transparente aqui, é um pouco da provocação, tá? A maioria respondeu pronto, mas engraçado que alguns não rodaram, né? Legal, legal, boa. Então, pelo menos vocês estão prontos aqui para conseguir rodar um prompt se necessário, tá? Então vamos lá, vamos começar. E aí eu trouxe um desafio, porque geralmente usar a AI é usar uma ferramenta para tentar resolver alguma dor, né? Então eu hoje vejo o IFRS 18 como um desafio de muitas companhias, tá? Então não sei como é que tá o status de vocês. Se quiser lançar um pool aí, Anderson, eu vi que você lançou um pool de GPT, Copilot e Cloud e outro para saber, foi para saber como eles rodaram, certo? Fala Foi aí. isso mesmo, para saber como que eles rodaram aqui. A maioria tá no Copilot, tá? Legal, legal. Boa, boa. Então, GPT, Copilot, eu acho que o Claudinho ele tá ainda mais incipiente, né? Essa é uma coisa legal, descobrir qual que é a AI melhor para cada finalidade. E a gente queria tentar pensar aqui com vocês como a gente poderia usar a AI para resolver o desafio da adoção da FRS 18. Tá, vou deixar mais um tempinho só para o pessoal acabar de responder aqui, né? E aí, você que é craque nas tecnologias, se quiser lançar um prompt aí só para ver se... Pode ser, você já adotou o IFRS 18? Ou então você está pronto para IFRS 18? Sim ou não? Tá. Vamos ver como é que vai Primeiro eu vou ser. mandar aqui o prompt pro pessoal que não conseguiu. Nossa, ele Tá, veio gigantesco. mas a Mas ideia é essa mesmo. ele veio. Mas aí depois eu vou lançar aqui sim. É engraçado que eu estou vendo que as pessoas tiveram respostas diferentes com AI diferentes, né? Com modelos diferentes. Então isso é engraçado. Eu já tentei rodar com o Copilot esse mesmo prompt em chats diferentes, cada vez ele responde de forma diferente. Às vezes ele se recusa a rodar porque fala que é prompt injection, e outros ele fala que é pronto, simplesmente. Então, ele é temperamental igualzinho à geração nova, a geração da Andressa, né? Às vezes quer trabalhar, às vezes não quer, às vezes quer ficar só na academia, fazendo digital influencer, enfim. Me sinto Cara, lisonjeada, que parece que a gente tem uma super diferença de idade. mas tem, né? Outra geração. Ó, já vi que o pessoal já tá rodando até, falando do FRS 8 aqui, ó, os 5 impactos, a padronização, várias, então o prompt rodou de fato, né? Engraçado.
Boa, Legal. boa. Vamos lá, vou começar aqui falando do FRS 8 rapidinho, só para vocês entenderem qual que é o problema, qual que é o desafio, tá? Então, eu diria que os desafios da FRS 18 geralmente se dividem em três grandes blocos. Um primeiro bloco é a nova classificação de custos e despesas, né, e receitas entre operacional, financiamento e investimento. E aí a reestruturação da DRE em si, que ela segue um padrão mais formal agora, com subtotais mínimos requeridos, ali dois subtotais específicos, tá? A gente tem a mudança de indicadores financeiros como EBITDA, que passam a ser incorporados na DF, e a gente também tem a frente de desagregação de informações. Por exemplo, outros, eu deveria, tem um limite sobre como eu posso agrupar saldos, avaliações de naturezas similares, né? E também outras mudanças no balanço como um todo, na DF como um todo, como mudar o ágio, sair do intangível ágio, virar uma linha específica, a DFC começa pelo lucro operacional. Então, a gente tem uma série de mudanças, e aí, se vocês quiserem que eu aprofunde depois em outra live sobre algum desses temas, me avisem, mas eu vou assumir que todo mundo aqui já ouviu um pouquinho do FRS 18, é o que eu imagino. A gente queria focar especificamente na dor relacionada à classificação das contas contábeis de resultado nas três categorias, né? Operacional, investimento e financiamento. Então, a norma ela traz, né, algumas definições, aqui uma visão mais tangível sobre como fica essa DRE. Então, a gente tem esses três grandes grupos, né, receita, custos e despesas por natureza, ou por função, ou de forma mista. Eu tenho o subtotal lucro operacional, aí eu tenho os itens que se enquadram como investimento e tenho os itens que se enquadram como financiamento. E essas linhas em rosa são os dois subtotais requeridos, que vão basicamente dividir esses três blocos, tá? Então, aqui a gente não vai aprofundar muito, mas é para entender o desafio. Então, eu tenho o desafio de migrar da minha DRE atual para essa nova estrutura, e esse desafio ele parte do pressuposto de classificação de contas do resultado, tá? Então, basicamente, a norma define o que que é investimento. Então, investimento ele define como qualquer resultado de investimento que está a MEP, né, em coligada, JV, e qualquer subsidiária não consolidada, né, aqui no Brasil também, a gente tem todos os investimentos, né, quando tem influência significativa a MEP. Eu tenho caixa equivalente de caixa, então qualquer retorno sobre caixa ou qualquer retorno sobre um ativo que não gera retorno individual e grande parte de forma independente. Enquanto financiamento são as receitas das despesas de passivos relacionadas a empréstimos, né, financiamento, despesas de juros com empréstimo. Então, tudo está associado ali ao meu capital, né, o meu custo de capital acaba entrando em financiamento, também inclui despesa com arrendamento, despesa com plano de benefício a empregado. Então a norma define o que que é uma atividade, o que que seria classificação de investimento, classificação de financiamento e todo o resto é operacional, tá? Você lançou já o pool, Andressa? Você acha que eu perdi aqui? Não, não lancei, vou lançar Opa. agora. Vamos lá. Então, o que eu queria entender com vocês? Vocês já fizeram uma leitura do plano de contas, nas contas de resultado, e classificaram entre operacional, investimento e financiamento? Então, quem já fez essa leitura, já tentando antecipar os efeitos de IFRS 18, responde, por favor, sim para mim no Tá. pool que a Andressa vai lançar. E quem não fez ainda, responde não. E aí, quem já está respondendo assim no chat, fica à vontade. Quem quiser trazer algum insight de quanto tempo demorou para fazer isso, como fez, quem quiser compartilhar a experiência aqui, acho que vai ser bem legal. Eu estou com o chat aqui aberto, eu vou conseguir saber como foi. Então, estou vendo bastante sim, não. Sim. A gente pode usar a AI para sumarizar aqui se foi mais sim ou mais não. Ó, eu vi que o Marlon respondeu que demorou 3 meses para classificar as contas. Foi um trabalho árduo aí de classificação. E eu confesso que é um trabalho grande mesmo, porque é bem subjetivo algumas questões, né? É, por exemplo, acho que o MEP está claro ali que é investimento, juros sobre empréstimos e financiamentos também está claro, né? Agora, onde eu coloco o juros sobre contingências? Onde eu coloco o juros sobre depósito judicial? Onde eu coloco o juros sobre clientes? A gente vai ver também que a própria definição de qual é o seu negócio, né, a gente tem o que a gente chama de Specified Main Business Activities, pode determinar também como você vai classificar isso. Então, a gente está falando de forma bem simplificada aqui, tá, gente? Só para entender que tem um trabalho associado a fazer a classificação das contas de resultado entre operacional, investimento e financiamento,
tá? Então eu confesso que a gente já implementou o Vasco Cambial, né, João? Isso aí realmente, dependendo do plano de contas, né? Se a gente tem uma conta específica, né? Geralmente no DRE ela tem conta de Vasco Cambial realizada e não realizada. Simplesmente porque o critério fiscal, né, de reconhecimento da despesa da receita cambial por competência por caixa que derivou, né, a criação do plano de contas. Agora, você tem que abrir variação cambial, né, esse é um ponto bem importante, daqueles itens que são operacionais como operacional, daqueles itens que são investimento, por exemplo, se eu tenho caixa em dólar, a variação cambial dele vai ser investimento. Se eu tenho uma dívida em dólar, então a variação cambial vai ser financiamento. Se eu tenho uma variação cambial sobre quanto receber, aí vai ser operacional. Isso dá um trabalhão, mudar todo o processo para reclassificar as contas, né? Esse é um ótimo ponto, bem lembrado, João. Boa. Então a gente viu aqui que 23% já começou. Então, aí eu peço desculpas para quem já começou, já fez, né, esses 23%, porque talvez não tenha usado AI. A gente vai dar algumas ideias aqui de como fazer isso de forma mais rápida. E aí, confesso que para a gente, né, quando o meu time, a Andressa e os demais membros da nossa equipe aqui começaram a me mandar para eu revisar o que eles fizeram, eu falei, caramba, imagina, eu tenho, sei lá, 5 clientes de FRS 18 aqui que a gente está ajudando a fazer toda a implementação, e eu tinha 5 planos de contas, com cada um com mais de 10 mil linhas para eu revisar e ver se todas as contas foram classificadas de forma correta. Vocês imaginam tendo que fazer live de AI para contador, dando treinamento na Accounting Journey, fazendo proposta para cliente e tudo mais, e ter que parar para olhar, sei lá, 50 mil linhas de resultado de negócios diferentes para ver se a classificação foi correta. O quão assertivo ia ser isso? E aí que a gente começou a parar para, caramba, o que que a gente pode, como é que a gente filtra dessa classificação, o que que é realmente relevante, subjetivo, pode ter algum tipo de conflito, né, nessa classificação para a gente conseguir acelerar o processo de revisão e também focar naquilo que geralmente que geraria alguma dúvida, né? E aí que começou a nossa saga para pensar em como usar AI para resolver essas questões, tá? Passar aqui, travo minha tela. Vamos lá. Então, a gente criou um slogan aqui. Fala aí, dá para resolver com AI? Então, agora tudo que a gente faz no nosso dia a dia aqui, a gente para pensar. A gente conseguiria resolver uma parte, né, com AI? Tem alguma dor que a gente conseguiria resolver com AI? E aí, Andressa, vou deixar você falar um pouquinho. Me explica aí um pouco do... Você que é nossa craque, camisa 9 da AI, vou deixar você explicar um pouquinho para a gente quais são as preocupações que a gente tem que ter quando usa AI e como é que a gente faz um prompt de forma efetiva para a gente começar a pensar depois como a gente aplica isso no caso da FRS 18. Ok, vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Sim. Bom, primeira parte aqui, né? A gente está falando sobre governança e compliance. É mais uma questão de analisar dentro da empresa de vocês qual é a ferramenta que a empresa libera, tá? A gente tem alguns riscos, assim, que muito provavelmente o compliance de vocês já está ciente, então a gente precisa ver, primeiro, se vocês podem usar, qual vocês podem usar, tá? Então, aqui, todos os testes que vocês forem fazer, tomem esse cuidado, por favor, tá bom? Caio, vamos falar de prompt. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de uma tarefa que a gente quer que a IA execute para a gente, né? Então, para isso, a gente precisa ser um pouquinho claro ali no prompt que a gente precisa apresentar. Um exemplo muito interessante que até o Caio deu num outro treinamento foi que a gente tem que pensar como se fosse uma pessoa. Então, se a gente vira para a pessoa e fala, eu quero água, a pessoa pode vir, ela pode te trazer uma garrafa de água, ela pode te trazer uma mão cheia de água, ela pode te trazer um copo de água. Mas você precisa ser um pouco mais específico se você quer um copo de água, se você quer uma água gelada, se você quer com gelo, sem gelo, enfim. Então, o prompt, ele é um pouco parecido com isso. É o quanto a gente vai deixar ele mais eficiente, né? O quanto a gente vai fazer o resultado ser aquilo que a gente precisa. Então, aqui, basicamente, a gente explica o que é um prompt. O prompt, ele guia o comportamento da inteligência artificial, determina a qualidade do que a gente vai receber como resposta, e ele permite que a gente personalize ali o resultado do que a gente quer.
Então, o próximo, pode passar para o próximo, Calma, Caio? calma aí, deixa eu fazer um comentário. Achei ótimo exemplo da água. É a primeira vez que eu escuto você falando isso. Então, quando você vai no restaurante e pede, eu quero água com gás, gelo limão espremido, o garçom não pergunta nada, né? Então, também, Exato. o quanto você começa o prompt, fala assim, quero uma água. Ele vai perguntar, é com gás ou sem gás? Aí você vai responder, quero com gás. Quer gelo? Sim. Quer limão espremido? Sim. Então, a quantidade de interações que você vai ter com a AI também, para até chegar ao resultado que você espera, vai ser determinado por a qualidade do prompt que você cria, né? E eu tenho uma história engraçada, porque acho que até o simples fato de a gente ter rodado lá o prompt inicial do pronto e ter tido retornos diferentes, eu vou usar um exemplo aqui da vida real também, que eu faço esse meme aqui, que é uma história real que aconteceu comigo com uma pessoa, né? Então eu fui numa lanchonete em São Paulo, eu morei em São Paulo um tempo, eu sou carioca, e pedi um guaraná natural e uma coxinha pro atendente da lanchonete. Escreva aí no chat para mim, se você fosse esse atendente, o que você me entregaria se eu peço um guaraná natural e uma coxinha? Quero saber a diferença. E aí eu penso que o prompt ele serve não somente para AI, mas para qualquer ser humano. Depois que a gente começa a estudar isso, você vê, caramba, às vezes eu peço para a Andressa, faz um PPT para reunião com cliente A. Ela faz um PPT com 20 páginas. E eu queria, né, na verdade, somente one page, né? Então, se eu não falo que é one page, olha, o Adriano me entregaria um Guaraná sem gelo e uma coxinha, e o Ebert um Guaracamp e uma coxinha. A Adriana tá no Guaraná sem gelo. E foi isso que aconteceu, né? Acho que quem é de São Paulo ou de outras regiões entende que Guaraná natural é ao natural, né? Então, no caso, o atendente, ele foi lá no depósito e pegou um Guaraná quente para mim, né? Não natural. E eu não queria isso, eu queria um Guaracamp, um Guaravita, um Guaraviton, qualquer tipo de Guaraná, daquele xarope que deixa você diabético depois de 2 copos. E sem preconceito, tá, gente? É brincadeira. E me entregou. Então, aqui, eu não entender. Ó, a Vicentina falou que ia entregar o fruto de Guaraná, ó, que maravilha. Tá vendo? Vicente, né, eu pensei a mesma coisa, tá? Quando o É, Caio falou comigo. Eu pensei em então, fazer o suco natural da fruta. então. Então, assim, aqui é a importância de criar o ponto nessa história engraçada, só para reforçar aqui a importância que a gente vai. Quanto mais a gente tenta mexer com o AI, a gente vai aprendendo a fazer esses prompts de forma mais eficiente. E acho que a dica também de ouro aqui é, depois que você perceber que. Imagina que você tem um objetivo, você criou várias interações, e para responder uma demanda inicial, você pode pedir para ele, faça agora um novo prompt que me entregaria essa resposta de primeira, né? Para não ter que ter tantas interações que eu ia economizar token na minha companhia, enfim. Então, depois de cada conversa, é sempre bom você pedir para ele te ajudar a refinar o seu prompt, né? Então, aí você cria um banco de prompt. Mas vai lá, deixa eu passar Isso. aqui para você. E aí eu acho que a palavra refinar que você usou, ela é importantíssima aqui pra gente. Boa. Pode, pode passar para o próximo. Aqui a gente traz exatamente exemplos de refinamento de prompt. Então, ali no exemplo rápido, o primeiro prompt, que é um prompt básico, explique IA. Então, explique o que é IA. Só que, para isso ser mais eficiente, é importante que a gente tente reduzir aí a ambiguidade e guie, né, a IA diretamente para o que a gente quer. Então, primeiro, seria interessante a gente explicar, dar um contexto, talvez, para ela. Por exemplo, explique para para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre IA, o que é IA. Ou então explique para pessoas que já entendem sobre dados, por exemplo, o que é IA. Isso é importante porque pode trazer uma resposta um pouco mais complexa ou pode trazer uma resposta um pouco mais simplificada. É interessante também ali, a gente está usando no papel do modelo, explicar para ele, olha, você é um especialista em tecnologia e precisa explicar. Ou então, você é um professor infantil e precisa explicar AI para crianças de 7 anos. Cada Uhum. resposta, de acordo com esses prompts que eu estou dando como exemplo, vão ser diferentes, né? Vão ter níveis diferentes aí de resposta.
Então, a gente inclui o papel da IA, inclui a instrução mais o formato. Então, eu quero uma frase, eu quero um parágrafo para colocar numa proposta, ou então eu quero uma frase para colocar em um PowerPoint, uma frase que chame a atenção do público. Enfim, você precisa falar ali para a AI como que você quer que ela te devolva aquilo. E aí embaixo a gente faz, né? O prompt mediano seria: explique em 5 linhas o que é inteligência artificial com foco em aplicações práticas para executivos de, sei lá, do ramo de mineração. Enfim, talvez ele use exemplos. E o prompt avançado seria: você é um consultor especializado em tecnologia e inovação corporativa. Explique em até 5 linhas, delimitando ali, né, o resultado, o que é inteligência artificial com foco em aplicações práticas e estratégicas voltadas para executivos, líderes empresariais. Use uma linguagem clara, objetiva e profissional, destacando benefícios reais de uso nas empresas. E aí a gente deixa aqui o exercício para vocês depois tentarem, primeiro com o primeiro prompt, depois com o segundo e depois com o terceiro, para poder ver quais são os resultados que a IA vai trazer, para vocês entenderem melhor como que ela funciona. Boa. Uma parte muito importante da inteligência artificial é a gente evitar alucinações. E aqui a palavra alucinação, ela significa trazer uma resposta inadequada, tá? Então, assim, a IA, ela foi treinada para te responder. Independente se essa resposta for uma resposta certa ou errada, ela vai te responder algo. Então, quando a gente dá a oportunidade para ela dentro do prompt, a gente pede que, caso ela não saiba aquela resposta, ela nos avise, a gente evita essa alucinação. E mesmo evitando a alucinação, é muito importante que a gente analise ali a resposta, claro, para confirmar, né? Não vamos confiar cegamente na IA. Então, aqui a gente fala que, para evitar a alucinação, a gente permite que a ferramenta diga que não sabe a resposta. A gente pode pedir para a ferramenta encontrar evidências antes de responder, ou seja, procure normas, procure leis, procure normas confiáveis para responder. A gente permite que a ferramenta pense antes de responder. Geralmente, quando a gente vai usar o Copilot, por exemplo, você fica um botãozinho ali falando perguntando se você quer a resposta mais rapidamente. Se você usa esse botão, muito provavelmente a IA vai te trazer a resposta mais rapidamente, mas ela não vai fazer essa investigação nas fontes como ela faria se você deixasse ela pensar por mais tempo. Então, é sobre isso aqui que a gente está falando. E consistência própria. Gere múltiplas respostas e peça a ferramenta para desenvolver um consenso. Discutir com a IA. Então, perguntar, você tem certeza? Com base em que você está falando isso? Enfim, questionar para a gente poder refinar a nossa resposta também. Muitas vezes ele até gera duas opções. Até quando você pede para criar uma imagem ou algo do tipo, ele dá a opção 1, a opção 2 e você escolhe. Isso é um feedback que você dá para ele te conhecer melhor, a IA te conhecer melhor e dar respostas mais assertivas nas próximas, né? É isso. A minha IA já está tão treinada que no final ela fala assim: você quer um resumo para enviar para o Caio? Mentira que ela fala isso sempre. Juro, Ai, ai, ai. juro. Já sabe que eu sou objetivo, né? É Eu acho que isso. não compartilhei a tela com o som. Deixa eu botar o som aqui, porque aí talvez a provocação para vocês é, pensando na dor de classificar, né, o plano de contas com base nas atividades operacional, investimento e financiamento do FRS 18. Imagina que você está ali no dia a dia, assume a função de gerenciar esse projeto de adoção do FRS 18, e o primeiro passo da atividade que te pedem é olhe o plano de contas completo e classifique para a gente entender aqui o nível de complexidade, né? Porque, basicamente, como a gente falou de variação cambial, o grande desafio é quando você tem uma conta contábil que deveria ser bifurcada, porque o saldo dela vai para mais de uma conta. Então, vai para operacional e investimento, operacional e financiamento, ou para as três contas. Então, imaginem com a gente aqui, a gente vai mostrar aqui no vídeo que a gente fez um exercício sobre essa classificação. Queria que vocês pensassem aí e como é que vocês escreveriam esse prompt para pedir para a IA e fazer a classificação. E aí depois a gente pode pegar todas as respostas que estão no chat e pedir para a IA e criar um único prompt definitivo e mandar para vocês. Então, enquanto eu boto o som aqui no PPT, tentem aí pensar em como escrever esse prompt para pedir para a IA e olhar o seu plano de contas e classificar as contas nas três atividades de três classificações da FS 18. Vou dar um minutinho para vocês pensarem e escreverem no chat. Parar aqui e voltar que eu não consegui.
Vamos lá, gente. Vocês vão na abordagem simplificada, na abordagem mais completa? Qual que é a ideia aí de vocês? Treinar aqui, criar prompt com as dicas que a Andressa deu. Claro, Márcia. A ideia é a gente usar aqui a AI que a gente escolher para ela avaliar a classificação com base na IFRS 18 das contas contábeis de resultado entre operacional, investimento e financiamento. Eu vi que o Gustavo falou, classifique esse balancete de acordo com o que diz a IFRS 18. Boa. Muito bom, muito bom. Marlon já pediu o prompt, né? Preciso de um prompt bem elaborado para enviar a AI para analisar meu plano de contas de empresa conforme o IFRS 18, então usaria o prompt sugerido. Legal, boa. Pedir para criar o prompt é sempre uma boa ideia, né, Andrés? Sim. Inclusive, a gente tem um agente criador de prompt dentro do Copilot. Isso eu não tenho acesso não, hein? Você tá escondendo isso de mim, hein? Chama Ana Prompt Lúcia, Coach. prompt coach. É verdade, isso existe mesmo, é genérico, né? É genérico, é genérico. Boa, é quase o Duolingo do prompt. Eu vou dar uma ideia pro Duolingo. Não sei se alguém aqui usa Duolingo. Eu sou meio viciado no Duolingo, mas poderia ter xadrez, matemática e criação de prompt de AI, né? Seria uma boa. Exercícios diários ali de. A Paloma já faz inglês, ó. Yes. Ó, Dudu aí. Depois me passa o contato pra gente seguir no Duolingo. Eu tô na Liga Diamante lá na final. Vamos ver se eu vou ganhar. Essa semana eu tô meio fraco. Acho que eu vou perder. Acho que a gente Também, pode passar o vamos lá, vamos lá. Vamos passar aqui. Acho vídeo. que o pessoal já mandou. Já voltei com o som aqui. Vou dar um playzinho aqui. Tá saindo áudio? Ah, ainda não. Ixi, ferrou. Acho que você vai ter que descompartilhar e compartilhar novamente. Já tinha feito isso. Acho que o problema é o monitor. Deixa eu tirar o monitor aqui. Vai dar certo. E se vocês quiserem continuar enviando aqui, gente, a gente tá lendo, tá? A Ana Lúcia mandou: imagine que você é um especialista contábil e precisa classificar um plano de contas, considerando a norma contábil CPC 51 e IFRS 18. Excelente. Muito bom, muito bom. Vamos ver se começa da Andressa, então. Se vai agora o som. Para esse exemplo, nós fizemos o upload do CPC 51 e IFRS 18 no Copilot e pedimos no prompt que ele criasse um plano de contas fictício apenas com contas de resultado para uma empresa que vende roupas. E pedimos que ele gerasse um DIPARA reclassificando essas contas de resultado com base no que exige a norma. Para embasar a resposta, pedimos que ele adicionasse os trechos da norma que levaram àquela decisão. E para evitar alucinações, pedimos que ele nos avisasse quando não tivesse certeza da classificação correta. Por fim, pedimos que a resposta fosse objetivamente o que solicitamos. Depois de alguns segundos, o Copilot nos retornou exatamente com o que pedimos: um plano de contas de resultado fictício, um DIPARA da reclassificação dessas contas entre operacional, financiamento e investimento, conforme exige a norma, incluindo comentários em cada linha dessa reclassificação, e ainda trouxe a estrutura da DRE com base nas novas diretrizes. Por fim, como havíamos pedido, ele trouxe os pontos que não tinha certeza da classificação, incluindo o que ele acha que será o tratamento mais adequado para os casos. Depois, pedimos que ele gerasse a mesma resposta em Excel, e assim ele fez. Muito bom, muito bom. Não sei se deu alguma ideia para vocês aí diferente entre o que vocês pensaram, né? E o que a Andressa ali sugeriu, né? Eu acho legal de pedir para ele colocar a norma, ele dá margem também para ele dizer o que ele não tinha certeza, e aí, de fato, fica muito mais fácil para a gente depois criticar, né? Sabendo que ele não tinha certeza. Poderia ser o grau de confiança. Classifique de 0 a 10 o grau de confiança em cada uma das classificações, né? Talvez isso ajudasse bastante. E aí, obrigado por todo mundo colocar os prompts aqui. Depois a gente vai pegar isso aqui, todos os comentários, e tentar consolidar num prompt final aqui para vocês rodarem isso depois, tá? Depois de um tempo, aí vou falar um pouco aqui de agente, de AI. Quiser lançar uma pool também, André, você consegue me ajudar a lançar uma pool para saber, você já criou algum agente de AI? Sim ou não? Só para a gente ver Tá. quem está no nível aqui mais avançado, para a gente calibrar aqui um pouco os próximos minutos. Mas muitas vezes, não sei se vocês sentiram alguma
dificuldade em fazer o prompt, né? Às vezes dá trabalho pensar no prompt. Ou depois que você cria, o prompt, você fala, caramba, eu tenho que salvar isso num bloco de notas e copiar e colar. Como é que eu consigo automatizar ainda mais, né, o meu, o meu processo aqui? Eu não quero ter que escrever novamente esse prompt. Então, a gente começa a imaginar, o agente de AI. Eu gosto de fazer uma comparação com aquele analista novo do seu time, né? Então, por exemplo, a Andressa trabalha comigo há bastante tempo. Já são o quê? 4, 5 anos, Andressa? Não sei mais agora. 3 anos. 3 só? 3 anos e Caramba, meio, quase 4. parabéns, mas já merece o Nobel da Paz por me aturar tanto tempo. Mas no início, provavelmente você não conseguia me entender, né? Quando eu pedia uma coisa, você não sabia o que eu estava pedindo, você tinha que fazer mais pergunta. Agora, quando tem uma Exato. live de AI, você já sabe que a gente vai preparar tudo de última hora, né? Sempre é assim que funciona, você já está mais preparada para fazer, Treinada, treinada para como uma fazer. IA, estou treinada para entender os prompts confusos do Caio. Exatamente. Então, essa ligação que a gente tem, que a gente desenvolve com as pessoas, eu diria que o agente de AI é a mesma coisa. É você ter um caso de uso que o agente já tem a base de dados que ele vai usar, né? Tem que tá tudo meio que preparado ali para você ter que interagir o mínimo com ele, né? Tendo o resultado melhor possível. Respondendo a Amanda, a gente usa o Copilot, tá? Mas a gente tem também o Cloud no nosso motor dentro do Copilot. Legal. Então, a gente vai falar um pouquinho de agente, né? E aí, acho que imagino que tenha ficado claro para vocês, o que que é um agente de AI. Tá passando meu slide, calma aí. Vou tentar passar aqui. Travou tudo. Só um minutinho. Deixa eu ver se vai agora. Vou tirar e voltar novamente aqui. Enquanto você ajusta aí, Hum, a Raquel acabou de mandar aqui um prompt completíssimo, que muito provavelmente ela fez utilizando a IA também, que ela ajudou. A IA ajudou ela aí a fazer o prompt e ficou bem, bem certinho aí. boa, Depois você já rodou esse prompt, Raquel? Depois roda o prompt de uma outra IA para ver se vai dar certo. Conta pra gente. boa. Muito bom, hein? Tô gostando aqui do resultado, vai ficar legal. Aí, talvez até uma diferença. Então, vamos tentar. Falei um pouco dessa automação que você tem quando a AI te conhece. A gente trouxe aqui uma comparação porque as possibilidades são grandes, né? Então, o que a gente faz aqui, vocês rodaram, né, o prompt do pronto, a gente criou aqui essas mensagens para a a gente chama que é um chatbot, que é uma interação via pergunta e resposta, que você dá todas as informações ali, ou ele vai tentar buscar na base de conhecimento que aquela AI foi treinada, a melhor resposta para você gerar. E muitas vezes, para você interagir com Word, com Excel, né, com outras ferramentas, escrever um e-mail automaticamente, essa interação é mais limitada, né? Eu não sei a experiência de vocês criando PPT, muitas vezes no Copilot, não sai uma Brastemp aqui, mas enfim. Então, quando a gente fala de chatbot, a gente tem, eu diria que é o básico aqui da AI. Quando a gente pensa no copiloto aqui, ou no copilot, que são os assistentes que a gente consegue fazer por copilot, ainda tem uma autonomia melhor, você consegue dar mais comandos, né? Planejar um pouco mais, né? O que seria esse planejar? É você conseguir executar ele de forma autônoma, por exemplo, né? Então, por exemplo, recebi um e-mail, eu vou rodar esse prompt para ele gerar uma resposta automaticamente, né? Ele não faz isso, Copilot, você só já dá uma base dele. E um agente de AI pleno, ele vai conseguir executar tarefas ponta a ponta, vai ter uma autonomia maior, o humano somente supervisionando, vai ativar o uso de ferramentas por conta própria, né? Então, faz multitarefas. Então, aqui a gente, só para vocês entenderem que criar o prompt é o básico, a gente pode evoluir até ter um agente de AI bem autônomo, tá? E aí, para o dia de hoje, né? A gente tem mais alguns minutinhos aqui, a gente está caminhando para o final. A gente queria tentar ajudar vocês a criar o seu primeiro agente. Eu não vi a pool, como é que ficou o resultado, mas, enfim, aqui a ideia é a gente conseguir criar um primeiro agente no Copilot. Então, tem um processinho de criar o nome do agente. A gente cria o agente usando o próprio Copilot, né? Descrever qual que é a função desse agente, definir qual que é a base de conhecimento que ele vai usar e até sugerir qual prompt que ele vai te oferecer, né? Por exemplo, o que a Andressa comentou, né? Ele sugere a próxima resposta. Então, sugere, faça isso mais objetivo para o Caio revisar. Então, você consegue sugerir os prompts também, tá? Então, aqui é a carinha, né, de como é que é a tela de criação de agente do Copilot, mas eu vou abrir o próprio Copilot direto aqui para
mostrar para vocês. Quando estiverem vendo minha tela, me avisem. Todos Estamos veem vendo, aqui. Caio. Apareceu aqui o Copilot para vocês já? Cria um agente para fazer as tarefas mais rápido. Legal. Então, eu posso começar aqui. Vamos aqui, ó. Quero um agente que seja especialista em IFRS 18 e vá ajudar na classificação das contas contábeis de resultado, para auxiliar na tomada de decisão no nosso projeto. Aí já que o Fabrício fez um comentário, ele sabe que que Guaraná Natural é um Guaraplus. Brincadeira, vou tirar essa parte aqui, senão ele vai começar a alucinar aqui. Aqui, ó, ele vai começar a sugerir quais são as funções que esse agente, né, vai seguir. Fazer de forma bem simplificada aqui, mas a gente pode ir refinando e treinando, tá? Vamos deixar ele pensar aqui é o módulo de criação de um agente. Mas que ele não pense muito, até porque 5h50 ele já está querendo parar de trabalhar, né? Vamos lá, então ele rascunhou um agente focado em IFRS 18 para apoiar na classificação de contas contábeis, deu um nome curto, que é o IFRS 8 Classifier aqui, tá vendo? Ele já deu uma instrução para ele, entender a natureza econômica da conta, aplicar critérios de classificação, explicar o impacto na análise inicial. Aí eu poderia filtrar aqui, por exemplo, eu vou dar acesso ao razão contábil do ano inteiro e ele deverá avaliar a natureza dos lançamentos contábeis e me ajudar a definir. A natureza. Desculpa, ficou a descrição, né? Tá a descrição aqui. Definir a natureza de cada conta. Aí, essa visão, conforme a gente vai interagindo, tudo que está aqui do lado, que é a definição do agente, ele vai melhorando, tá vendo? Então, ele vai melhorar aqui essas discussões. Ó, tá vendo que isso aqui é como se fosse o prompt, esse propósito aqui, ó, você é um especialista em IFRS 8. Tudo que a gente escreveu, isso aqui vai ficar vai ficar pré-configurado para que esse agente aqui, toda vez que eu abro esse agente, ele já vai usar essas informações, tá? Então, aqui nessa caixinha são as instruções que ele vai ter. Então, você não precisa escrever nada além disso, tá? E aqui tem, tá vendo? Eu pedi para ele mexer, ele já foi começou a atualizar aqui, ó. Já mudou a diretriz geral aqui, ó. Analisa a edição do lançamento, tá vendo? Então já melhorou aqui o agente para. Aqui ele mostrou em track change, mais ou menos, o que seriam as mudanças. Aqui é legal, ó, aqui, ó, ele já começou a sugerir prompt. Então, por exemplo, eu posso pegar um razão aqui, depois que eu criar, vocês vão ver, ele já vai ter esse pré-configurado que é a análise da conta da razão. E aqui eu posso escolher. Eu quero que ele pesquise em todos os sites. Eu quero somente que ele use fonte especificada. Eu posso ativar aqui, ó. E aí que eu vou subir, eu poderia subir uma informação específica. Não sei se eu vou ter. Ferrou. Abri uma proposta de FRS8 aqui. Eu não preparei essa parte. Vamos ver se eu tenho um CPC aqui, ó. Ó, não vai ter um CPC agora? Posso Ferrou. mandar aqui no chat, cara. Não, vou pegar um arquivo qualquer. Só para exemplo aqui. Então, poderia ser o CPC aqui, tá vendo? Ele teria a fonte o CPC. Mas eu sugeriria fortemente vocês usarem o nosso First Impressions, né? Então, se botarem no Google aí, KPMG FRS8 First Impressions, é um documento bem robusto, associado à norma, com bastante explicação. Então, talvez seria a melhor fonte. Mas eu posso adicionar várias fontes aqui, e esses dados vão ser o que ele vai consultar. Então, isso aqui ajuda bastante a não ter alucinação, tá? Mas vocês podem ver que ele pode usar o teu SharePoint, o teu OneDrive, ele vai usar o Teams, vai usar o e-mail. Então, eu poderia até dizer que, na verdade, vai ser uma pasta na rede. Ao invés de enviar o arquivo, poderia ser uma pasta específica na rede. Eu defino qual pasta é essa. Olha só, tem uma pasta minha que é biblioteca. Enfim, ele vai consultar todos os arquivos que eu salvar nessa pasta, tá? Uma vez que eu termine e fique satisfeito com as orientações aqui, eu posso criar e o agente vai estar no meu banco de agentes. Temos um agente para classificar nossas contas contábeis. Então, o processo é super simples, está aqui, fica criado por Caio. Vou cobrar royalties de todos vocês se vocês forem usar esse agente. Brincadeira. Eu consigo compartilhar depois esse agente com um time e deixa eu ver aqui, ó, esse aqui, não, vou voltar para cá, ó.
Aí agora ele aparece numa barrinha aqui do lado, tá vendo? Da gente que a gente criou. Eu consigo compartilhar ele com todo mundo do time aqui, né? Então, o usuário da minha organização, qualquer pessoa, eu posso definir quão disponível ele é. E aqui a gente tem vários exemplos de, deixa eu voltar aqui para os agentes, de agente que a gente já criou, né? Então, por exemplo, tem agente de FRS 16, agente de FRS 18. Esse aqui eu acho muito legal que ele busca em base técnica de todas as Big Four, algum trecho contábil. Então, por exemplo, eu posso falar aqui, ó, busque. Ó, ele tem pode pesquisar os temas relacionados a IFRS 18. Sei lá, ele tem essa finalidade de trazer copy and paste de um guide acima do Big Four, por exemplo. KPMG, Deloitte, EY vai buscar isso. Para a gente, por exemplo, eu tenho dificuldade de fazer expense. Então, eu tenho fazer expense é prestar conta de despesa de viagem. Então, eu tenho um e-mail que eu mando meu reembolso de despesa, aí eu salvo numa pasta, depois eu venho aqui, só subo o PDF das despesas e ele vai gerar um Excel para mim com o resultado. E só para mostrar para vocês, eu consigo vir aqui, ó, e editar esse agente que foi criado. E ele tem um fluxo, ó, coletar arquivos PDF de despesas, extrair dados estruturados essenciais e registrar em uma planilha Excel. Então, ele serve somente para fazer, a missão desse agente é fazer isso, classificar entre refeição, táxi, hospedagem, estacionamento, voo, enfim, definir a moeda que foi, valor. Então, essa aqui é a forma, né, de criação de agentes. Eu não sei qual que é a sensação de vocês. Parece fácil, parece simples? Escrevam aí no chat de 0 a 10 o quão confortáveis vocês estão para criar o seu primeiro agente depois de uma conversa de agente de 5 minutos. Não foi tão demorado, nem doeu. Algum comentário, Andressa? Eu sei que também tem agentes seus aqui, né? Eu ia comentar só sobre um agente que talvez possa ser usado aí pelas outras pessoas nas outras empresas também, que é o nosso agente de férias. A gente Ah, faz uma boa. conferência para Vou que mostrar aqui. pessoas de um mesmo nível, de um mesmo cargo, não tirem, tipo assim, mais de duas pessoas do mesmo cargo tirem férias juntas, para não atrapalhar ali a dinâmica do time. Então a gente criou alguns. Novembro, pode é, ser? Pode. Vou botar aqui, você pode tirar férias em novembro. A minha resposta é não, tá? Mas vamos ver se a AI vai. Se ela deixar, eu posso. Talvez ela não É, te ache. Vamos ver se ela vai te achar. Legal. E aí a gente treinou ali, explicou para ela os parâmetros que a gente queria. Ó, tá vendo? Eu tenho um prompt mínimo para fazer aqui, ó. Escolhe, vou botar um. Então, a Andressa pode tirar férias. Aqui, ó, até sugeriu já. Vamos ver. Dezembro, então, tá? Dezembro é uma data boa, né? Passa Natal, Ano É, Novo. Vamos ver. Ih, ó, já tem férias pra você, ó. É real? é Quem real? deixou, Não em Andressa, ter essa dezembro, aqui? não em dezembro, mas eu já tenho férias. Tá vendo? Tem em outubro férias, né? Aham. Caramba! Quem deixou isso, Andressa? Meu Tá agente. vendo? Vai ter imersão de AI para computador no Rio em outubro. Você não vai participar ainda, não. Você tá de férias, viu? Ah, é verdade. Tá vendo? Então aqui, ó, ele aplica todas as regras para saber se tem férias, ele vai dizer uma conclusão, aprovado. Então vocês podem ver que essas fontes aqui, ó, essas são as fontes de relatório de programação, de férias e tudo mais. Então a gente sobe nessa agente. Quem criou foi a Juliana Chimenez. Eu não consigo acessar essa agente porque foi ela que fez. Mas ele tem aqui várias fontes de dados que a gente atualiza recorrentemente para saber se é férias. Então, quando alguém pede férias, primeiro ela roda esse agente e aí manda para a área de programação para marcar férias. Então, aqui para nossas Exato. dores, antes tinha uma pessoa que atualizava planilhas o tempo inteiro, recebia um e-mail, no meio de uma reunião com o cliente, recebia um e-mail pedido no Teams para ver se podia férias, sempre dava errado, porque acabava todo mundo saindo de férias na mesma data. Agora não, a gente tem limite, quantidade de pessoas, né? Ó, Ali, concorrência por concorrência por cargo. Ó. cá. A gente tem 9 pessoas nesse cargo, supervising A, que é o cargo da Andressa, e só tem uma pessoa que pode sair de forma simultânea, né? Porque então cada um tira. Poderia ter até 12. Se tem até 12, cada um tira um mês. Então aqui não teve esse problema, tá? Então aqui é um outro agente que a gente criou aqui para tentar endereçar essa dor de gerir o nosso time de forma mais eficiente, da forma mais eficiente possível. E todo mundo tirar férias, que é super importante, menos a Andressa, né? Brincadeira. Então, gente, vamos lá, só para a gente fechar aqui, eu sei que a gente já estourou aqui o tempo, vai ser rapidinho. Só para lembrar, então sempre vamos definir o objetivo. Então, quando a gente não sabe o que a gente quer,
com certeza o prompt vai ser mal estruturado, então pensem bem o que você precisa antes de pedir, né? Não faça igual o Caio pedindo Guaraná natural. Forneça exemplo, então você pode dar, eu quero um relatório tipo modelo científico, sei lá, eu quero um relatório, um padrão ABNT, enfim. Você pode dar exemplo, o AI vai conseguir melhor, né? Revisar sempre, não dá para confiar 100% no que a AI faz. Cuidado com o dado confidencial, sempre importante usar AI homologada, tá? Aqui é um ponto que a gente não falou ainda. É sempre importante dividir tarefa complexa, né? Então você não cria um AI para fazer FRS 18 do início ao fim. Você cria agentes para resolverem dores pequenininhas. É muito mais fácil você orquestrar vários agentes do que criar um agente que faça tudo. Por exemplo, eu tinha criado um agente que era o agente sócio, né? Ele vai fazer tudo que eu faço. E não deu certo. Para fazer expense, para fazer é, apontamento de horas, gerenciar férias, né? Até se vocês tiverem curiosidade, perguntem para o GPT ou para o Cloud o que eu posso te usar da melhor forma possível. Qual a função que você acha no meu dia a dia você poderia me ajudar? Ele vai falar, olha, eu sou um analista júnior, ele não vai ser o CFO, entendeu? Então, pensem nos casos de uso com esse mindset de dividir tarefas pequenas e pensar que está interagindo com um analista júnior e não com um cientista mirabolante, tá? Aqui o ponto final, use como apoio, não como substituto. E vou parar aqui para ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum pedido especial. Espero que tenha sido útil para vocês essa live. A gente fez com muito carinho. Escrevam aí no chat qualquer pedido, pergunta, dúvida. E a gente fica muito feliz com a participação de todos. Agradecemos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, algo para Acho que, responder. acho que o Paulo deve falar um pouquinho, né, Paulo? E aí, enquanto você fala, o pessoal pode ir mandando as dúvidas que a gente vai respondendo aqui no chat. Maravilha, pessoal. Não, venho aqui primeiramente para agradecer mais uma vez, né, parceria aí com o Caio e a Andressa. Vocês são incríveis, gente. É uma honra estar aqui dividindo a tela com vocês. Enquanto o pessoal tá aí, pô, né, chovendo agradecimentos aí, palminhas para vocês, eu vou compartilhar só últimos 2 slides que eu tenho, até quem sabe apareça alguma dúvida aí para o pessoal. Mas aqui, como o próprio Caio comentou, então a gente vai ter, né, 2 turmas, uma em São Paulo, no dia 5 e 6 de agosto, e uma segunda turma especial ali no Rio, no dia 28 e 29, sem a presença da Andressa, né, mas tá tudo bem, a gente consegue viver sem isso ali, mas vai ser lá no Eu Rio de não, Janeiro, finalzinho nunca de sei. outubro. Para quem quiser saber um pouquinho mais aí, a gente vai ter o contato aqui do nosso time, então vocês podem escanear o QR Code, entrar em contato, perguntar sobre como que vai funcionar, como que é o modelo, né, do nosso treinamento, tirarem dúvidas. E caso vocês também queiram falar acho que com o Caio e a Andressa aqui, fiquem à vontade para utilizar esse caminho aqui. Mas com certeza também o nosso time da KBS pode fazer o meio-campo e, né, fazer a ponte entre vocês ali, eles vão estar sempre à disposição. Do meu lado, Caio e Andressa, um enorme muito obrigado aqui, né, por mais uma vez a gente estar junto né, com essa galera aqui. Agora estamos em 200, mas chegou até 310 pessoas aqui simultaneamente com a gente, tá? Muito obrigado. Boa, obrigado pessoal. Vou deixar meu LinkedIn aqui também no chat. Quem quiser se conectar ali comigo, vai ser um prazer manter essa conversa aqui com vocês e a gente aprender juntos. Valeu, boa noite. Tchauzinho, gente. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.